Hoje, o tema da nossa pregação é: a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós na cruz. É esse amor de cruz, né? Então, para a gente acolher a palavra de hoje, quem trouxe a Bíblia já pode ir pegando. Se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 2, 5 a 8. Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 2, versículos 5 a 8. Enquanto vocês vão procurando, eu vou rezando uma ejaculatória. Ó cruz, seja a minha proteção, palavra e anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Amém. Amém. Encontraram? Romanos 5, versículos 1 ao 2, depois a gente segue para o versículo 5 até o 8. Tá bom. Assim nos fala: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem. Quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra forte, né? A gente começa, o autor começa falando assim: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus. O que é essa justificação que aqui fala pela fé, né? A justificação nos foi dada, consiste na obra da redenção, na morte que o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Então, quando aqui ele fala justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente retornou a ter essa paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele morreu por nós, né? Por meio da redenção, da morte do Senhor, nós ganhamos uma nova oportunidade. Qual foi a oportunidade? Um dia contemplar a face de Deus, ver o céu. Por quê? Nós só tivemos essa nova oportunidade depois da morte do Senhor. Porque com o pecado de Adão e Eva, com o pecado, com a desobediência, foi-se rompido esse laço com Deus, né? Então aí, por causa do pecado, nós não tínhamos mais a graça do céu. E aí, o Senhor ele nos deu essa oportunidade. Enviou o seu Filho amado, o seu Filho único, para morrer pelos nossos pecados. Então aquilo que nós iríamos pagar, uma pessoa pagou por nós, Jesus Cristo. Só que ainda não estamos isentos das culpas, dos erros que nós vamos cometendo. É tanto que não é porque Jesus morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, que automaticamente todo mundo vai para o céu. Isso é verdade? Todo mundo vai para o céu? Não. Todo mundo vai para o céu? Não, isso não é verdade. Vai para o céu quem faz por onde ir. Quando Jesus morreu por nós, Ele nos deu essa oportunidade. Mas existe também uma condição nisso. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Não pode entrar no céu um pecador que não se arrepende, aquele que não procurou viver uma vida em Deus,
aquele que não procurou se redimir de seus pecados, aquele que não procurou estar com Deus aqui na terra. Como pode alguém querer ver a face de Deus no céu, se aqui na terra não procurou contemplá-lo também? Não procurou viver como Ele? Então seria uma injustiça todo mundo ir para o céu, se as pessoas que estão aqui não fizerem por onde ir. É tanto que na Bíblia diz: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então só entra no céu quem está no caminho de santidade. Significa que a gente não vai cometer nenhum pecado? Não. O que é o santo? O santo é aquele que lutou com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Lógico, ele não comete pecados mortais. O pecado mortal é aquele que rompe mesmo a nossa graça com Deus. Ele tira de nós a oportunidade do céu. E aí é por isso que Deus é tão misericordioso que dá o sacramento da confissão. Caiu em pecados mortais, em pecados graves? Confissão. Confessou? Acabou. Caiu de novo? Confessa de novo. O importante é estar em graça, porque senão a gente não vai conseguir ver a face de Deus. Não caiamos nessa ilusão. Vou viver do jeito que eu quiser, vou viver que nem aquela música do mundo Gabriela, né? Deixa eu viver ali, vamos ver o que vai dar. Não é assim. A vida em Cristo não funciona desse jeito. A vida do cristão não funciona assim. E aí, por causa da morte do Senhor, nos foi dada essa oportunidade de ver a face de Deus. Por ela, somos justificados, né? Dentro dessa condição que o Senhor nos deu por sua morte, né? Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. A gente vê que dentro dos inúmeros pecados, que nem eu falei aqui, os pecados mortais são o que rompem diretamente com a graça de Deus. E aí, o que é que fere diretamente contra Deus e são os pecados mortais? Aquilo que é praticado contra os 10 mandamentos. Só que existe outro detalhe também. Existem os 5 mandamentos da igreja, que nem todo mundo se atenta a eles. E o não cumprimento deles também rompe a nossa graça com Deus. Vamos ver aqui, eu tenho no final da Bíblia, tem 5 mandamentos, eu vou ler aqui para vocês se recordarem. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Então, por exemplo, vamos lá no terceiro mandamento da lei de Deus. O terceiro mandamento é guardar domingos e festas, certo? Então significa que eu tenho que ir todos os domingos, a não ser que eu não possa e não consiga mesmo, mas eu tenho que ir todos os domingos, todas as solenidades da igreja. Só que aí, no mandamento da igreja, vem falando assim também: ouvir missas inteiras. Se eu for no domingo, chegar no ofertório, eu cumprir o preceito da missa? Não, porque eu tenho que ir assistir do começo ao fim. Então, o mandamento consiste em assistir a missa inteira. Não é pegar lá no evangelho já, conseguir, não. Se você chegou na missa, no evangelho, porque não deu tempo, veja outro horário de missa para você ir. Por quê? Porque nós precisamos assistir a missa inteira. A missa não se dá em partes, a missa é uma obra inteira. Segundo mandamento da igreja: confessar-se ao menos uma vez a cada ano. É pelo menos, assim, é uma condição. Pelo menos uma vez. Então, você, uma vez por ano é obrigado. Não significa que você não pode se confessar de 15 em 15 dias, uma vez no mês, de 2 em 2 meses. Se você pecou mortalmente toda semana, não significa que você não pode se confessar outras vezes. Mas pelo menos uma vez por ano. É tanto que, se você faz 5 anos, por exemplo, que não se confessa, qual é a primeira coisa que você tem que dizer ao sacerdote? Padre, faz tantos anos que eu não me confesso. Porque esse já é um pecado. O fato de você não procurar a confissão mais vezes já é um pecado. Pelo menos uma vez por ano. Terceiro mandamento: comungar ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição. Na nossa igreja, na Quaresma, se é enfatizado mais vezes, né? Procure a confissão. Na Quaresma se é enfatizado mais vezes. Por quê? Porque pelo menos na Páscoa você tem que comungar. Ou pelo menos uma vez por ano. Aqui fala Páscoa da Ressurreição, mas é pelo menos uma vez por ano, para não dizer assim:
abastecer-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja? Quais são os dias que a Santa Mãe Igreja nos manda jejuar e abastecer-se de carne? Vocês sabem? Quarta, sexta. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano. Não é somente na sexta-feira santa. Existe aqui na Igreja do Brasil uma permissão, né? E aí lá no decreto tem uma permissão que você pode trocar para fazer uma caridade, né? Mas não é que você vai, tipo assim, hoje eu vou comer carne e vou, deixa eu ver aqui, vou dar R$5 para o mendigo que está passando na rua. Não existe isso, não é essa troca que Deus quer, não. Primeiro, observância, abster-se de carne. Não deu para abster-se de carne por nenhuma, digamos assim, nenhuma hipótese. Você pode trocar e fazer uma caridade, mas é uma caridade mesmo, viu? Não é dar R$2 ou uma caridade no amor, em Deus, não é filantropia. A diferença de caridade para filantropia é o quê? Filantropia eu ajudo as pessoas, sem Deus. Caridade eu ajudo em Deus, é diferente. Então, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Todas as sextas-feiras do ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E o último mandamento da igreja é qual? Pagar o dízimo segundo o costume. É um mandamento também, se eu não pagar. Só que esse dízimo, ele pode ser, ou você, lógico, o ideal é lógico, você dá primeiramente para a paróquia. Então, dar o dízimo para a paróquia. Não conseguindo dar para a paróquia, você pode também ajudar instituições. Então, por exemplo, se você não der o dízimo para a paróquia tal, e você ajudar um convento tal aquele mês, você está ajudando, você está pagando o dízimo. Então é importante que você partilhe. Não é possível que a gente não consiga dar nada para a igreja, tanto que o Senhor nos dá, né? E é tanto que não é dar, é devolver, né? O dízimo não é dar para a igreja, é devolver para a igreja aquilo que a igreja me dá, né? É Deus que nos dá. Eu trabalho por quê? Porque Deus me dá a oportunidade de trabalhar, me dá saúde, me dá força, me dá ânimo. Às vezes não tenho ânimo, mas eu mesmo assim, é assim? Não estou com vontade de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar mesmo assim. Então, pelo menos uma parte do que eu ganho é partir com a igreja, devolver para ela. Então, também é mandamento. Então, esses mandamentos, o não cumprimento deles, em consciência plena, se eu não sabia, não existe gravidade. Mas se agora eu sei e eu não cumpro, já existe uma gravidade que é da sua consciência, pelo menos você sabe. Então, esses mandamentos também rompem com a nossa amizade com Deus. E também existem os pecados capitais: gula, avareza, ira, inveja, e aí vai. Então é preciso a observância. Para você ver, a vida do cristão não é só eu vou para a igreja e cumprir meu dever. Não, existem muitas coisas. Você tem que viver uma vida reta. Não é ser na igreja uma coisa e no mundo outra coisa. É um pé na igreja e outro pé no mundo. Não. Se você vai para a igreja, você também, lógico, vai conviver com a sociedade, mas conviva como um cristão, como uma pessoa de Deus. Então, essa oportunidade que Jesus nos deu com a morte dele, justificando-nos pela fé, também exige de nós essa condição: sede santos. Porque se você não for santo, você não vai ver a glória de Deus. Existe essa condição. E aí, dá continuidade, né? Nos gloriamos de possuir um dia a glória de Deus. Deixa eu pegar aqui. Nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus, pois a esperança não engana. Aqui na carta vem dizendo que eles acreditavam que um dia eles teriam uma oportunidade de ver a face de Deus, e essa esperança os movia. Se a gente não tem um ponto de chegada, uma meta a ser cumprida, né? De que adianta a gente sofrer, se gastar, se a gente não sabe, não tem um foco lá na frente, né? Por exemplo, qual é o sentido do trabalho? Por que você trabalha? Existe um foco. Por que você trabalha? Porque você precisa se alimentar, você precisa se vestir, você precisa ter uma moradia que é digna, o trabalho dignifica o homem. Então existe um foco.
Eu trabalho porque eu preciso me alimentar e alimentar os meus. Me vestir e vestir os meus. Ter um abrigo para mim e um abrigo para os meus. Tem que ter um foco, não é isso? O foco do trabalho também. E dentro da nossa vida em Deus, na fé, como é que tem que ser o nosso foco? É por isso que, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, dos sofrimentos, é preciso ter essa esperança, esse foco em mente. Eu estou sofrendo, mas eu vou unir o meu sofrimento ao de Cristo, porque eu quero contemplar a face dele um dia. Então é preciso unir também na nossa vida espiritual isso. E aí vem dizendo no versículo 5, é uma afirmativa, é algo forte mesmo assim. A esperança não engana, não se confunda, a esperança não engana. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É uma afirmativa mesmo. A esperança não engana. Então não se canse de esperar em Deus, não se canse de sofrer por Ele, não se canse de renunciar por Ele, porque a esperança não engana. Nós seremos recompensados com bens materiais. Se Ele quiser dar bens materiais, é uma recompensa boa também. Mas qual é a maior recompensa que nós precisamos querer ter? A recompensa do céu. Por que a esperança não engana? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando éramos fracos, Cristo ao seu tempo morreu pelos ímpios. Isso aí vem dizendo lá no versículo 6. Dê uma olhadinha aí, vocês estão com a Bíblia. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo ao seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem. Quiçá se consentiria em morrer. É bem óbvio, que o autor ele é bem óbvio assim. Cristo morreu quando estávamos fracos, ainda pecadores. E aí ele enfatiza essa nossa condição. Nós, com muita dificuldade, ainda aceitaríamos morrer por uma pessoa de bem, por uma pessoa boa. Será que a gente consegue fazer essa análise assim? Jesus morreu sem o meu merecimento, sem eu merecer nada. Ele morreu por nós porque Ele queria nos dar uma chance. Será que a gente tem em si essa consciência? E o autor ele enfatiza nós, com muita dificuldade. Lógico, existem os mártires, aqueles que dão a vida assim, pelos que amam, pelo Cristo. Mas aí ele vem dizendo, nós com muita dificuldade aceitaríamos morrer pelos bons. Cristo morreu por nós maus. Ele enfatiza isso. Então é para trazer a nós essa consciência. Cristo nos ama mesmo sem o nosso merecimento. E aí dá continuidade. Eis uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando ainda éramos pecadores, sem a graça. Podemos dizer até assim, usar essa palavra, né? Quando ainda éramos imundos, uma lama, Cristo morreu por nós. Quando não merecíamos e ainda não merecemos, Cristo nos amou, nos ama e sempre nos amará. Não esperou sermos justos, não esperou sermos bons, não esperou nos praticar coisas boas. Deus nos amou primeiro. Ele espera que mudemos de vida. Mas quando o Senhor morreu por nós, Ele não esperou estarmos prontos para receber o amor dele. Ele lançou o amor dele. Será que de fato temos a noção dessa morte de cruz? E é isso que a Quaresma quer trazer para nós, né? Então assim, vamos pensar um pouquinho, pensem comigo. Fechem os olhos para vocês conseguirem imaginar melhor, imaginar comigo. Como foi essa morte de cruz? Essa morte que o Senhor sofreu por nós? E aí a gente imagina o Senhor lá no monte. Ficou pendurado numa cruz, segurado por pregos, com espinhos cravados na cabeça, torturando o seu corpo físico, torturando também, lógico, o seu emocional, os seus espinhos cravados na cabeça. Imaginemos o Senhor com cortes por todos os lados, o corpo todo cortado, todo o corpo do Senhor cortado, ferido, sangrando, escorrendo sangue. Jesus na cruz, a
ainda sentiu sede e ainda pediu água, pediu de beber. E o que foi que deram? Vinagre. Então que a gente imagine essa cena no nosso corpo. Se fosse no nosso corpo, a gente está com uma ferida, por exemplo. Aí a gente quer o quê? Um alívio, um remédio, né? E aí não para nós, se dessem para nosso vinagre. A gente ia gritar de dor. Imagina Jesus todo cortado, cheio de cortes, sangue, pedindo água de beber. E o que foi que foi dado? Vinagre. Lado aberto, uma lança que rasgou o seu coração. Que a gente possa imaginar esse ápice do amor de Deus, né? E mesmo a gente tentando imaginar, a gente não compreenderá esse amor tão forte que foi, esse amor de cruz. E é justamente isso, irmãos, né? É justamente isso que a igreja, em especial na Quaresma, quer trazer para nós. Voltem à consciência do que foi esse amor de cruz, esse amor do crucificado. Voltem a essa consciência, acordem, despertem, unam a vossa dor à dor de Cristo, unam o vosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, a vossa angústia à angústia de Cristo, a vossa solidão à solidão de Cristo, a vossa perda, tudo aquilo que você já perdeu, as perdas de Cristo. E eu já convido você a ir rezando sobre isso, unindo a tua dor à dor de Cristo. Vá colocando diante do Senhor aquilo que foram as tuas dores, aquilo que foram as tuas perdas. Será que Cristo não perdeu nada? Será que Ele nunca teve nenhuma perda? Una a tua perda de Cristo. Será que Ele não sentiu dor quando Pedro negou Ele? Disse 3 vezes que não o conhecia, Pedro que havia dito que amava o Senhor. Será que Ele não sentiu nenhuma dor? Será que Ele não sentiu nenhuma angústia? Rezando, suou o sangue, o ápice de uma angústia, suar sangue. Será que não dá para unirmos a nossa angústia, essa angústia de Cristo? Então vá colocando diante do Senhor. Senhor, eu coloco as minhas angústias, os meus sofrimentos, a minha dor, os momentos que eu me sinto sozinho, sozinha, na solidão. Uma solidão que o Senhor sentiu. Uno, Senhor, a solidão que o Senhor sentiu. Uno as minhas tristezas com a tristeza que sentiste, Senhor, por caminhar até o Calvário, sem ver todos os teus apóstolos, vendo apenas João, teu discípulo amado, Maria, sua mãe, Maria Madalena. Mas onde estavam os outros? Os que cearam contigo? Onde estavam, Senhor? Estavam espalhados. Una-nos, Senhor, una-nos a vós, una o nosso coração a Ti, Senhor. Dai-nos essa graça de estarmos contigo no sofrimento, nas dores, nas tristezas, nas percas, nas angústias, na solidão. Na solidão. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que as mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te
Pedindo ao Senhor essa visão nova. Peça ao Senhor nessa noite. Senhor, dai-me a graça de ver com os olhos da alma. De ver com os olhos da alma, Senhor. Porque os nossos olhos físicos, Senhor, são corrompidos. Ordena, Senhor, os nossos sentidos, em especial o nosso ver. Dá-nos, Senhor, essa graça de ver com os olhos da alma. Ver com os olhos da alma a transfiguração. Ver com os olhos da alma a consagração. Ver com os olhos da alma a Santa Missa. Ver com os olhos da alma a récita do Santo Texto. Dá-nos, Senhor, o olhar da alma, o olhar espiritual. Esse olhar que muda, Senhor. Muda, Senhor, o sentido da nossa vida. Dá-nos um sentido novo, Senhor. Um sentido que é vós, que é a ti, Senhor. Não nos deixe passar essa quaresma como mais um novo tempo, onde eu vou confessar, ou onde eu vou para as missas e vai ser falado de jejum, abstinência, caridade. Não, Senhor. Que esta quaresma seja uma quaresma diferente. Que seja esse tempo oportuno de conversão. Uma conversão verdadeira, sincera. Por isso pedimos, Senhor, dai-nos a graça de ver com os olhos da alma, de ver com os olhos espirituais.